Historicamente, o mundo sempre teve muitos elementos femininos sendo enaltecidos, fazendo parte do dia a dia dos elementos, das conversas, das definições. Por exemplo, se usa a expressão mãe natureza para falar da natureza, o que não é nada muito estranho, afinal todo mundo, homens, mulheres, qualquer pessoa no mundo nasceu de uma mulher. Bom, mas por que a gente está falando isso logo na abertura aqui do programa? Vamos falar sobre mulheres? Não, não vamos. Somos 3 homens aqui e não podemos falar sobre a mulher com tanta propriedade, porque não somos mulheres. Mas a gente vai falar de uma coisa ligada ao feminino, que não é propriedade só das mulheres. E a gente vai falar do feminino dentro da liderança. Que aspectos do feminino precisam ser incorporados pela liderança, inclusive por homens. Mas claro, a gente já está um pouquinho mais tarimbado, 3 homens casados com mulheres, por acaso, né? 2 deles com filhas. Então a gente pensou, acho melhor convidar uma mulher para nos ajudar a temperar e equilibrar essa conversa. Então no episódio de hoje, onde nós vamos falar sobre liderança feminina, a gente vai ter uma convidada, vocês já vão conhecer elas, ou já vão conhecê-la. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Muito bem, queridas, queridos, bem-vindos a mais um episódio deste nutritivo, também feminino e masculino, porque o que a gente quer aqui é equilibrar podcast. Hoje está um pouquinho mais equilibrado, né? Um pouquinho mais equilibrado, né? Menos tendencioso, né? Diríamos. Esse podcast canibal, como diz o Júlio, porém nutritivo, quando comi o cérebro de Sócrates. Mais uma vez, estou aqui com os meus comparsas, Pailu Soares. Testemunhas. Hoje a gente pode alterar o nosso texto, em vez de ser conversa equilibrada, seriam equilíbrios do feminino e masculino na história do dia de hoje, né? Do dia de hoje e especialmente da liderança, né? Tema tão importante. Julião, tudo bem contigo? Joia, maravilha. Então, maravilha. Vamos lá. Senhora Kátia Bortoloso, tudo bem contigo? Tudo ótimo comigo. Muito bem-vinda aqui, obrigado por trazer um pouquinho da tua história, das tuas ideias, da tua expertise e também do teu feminino. Mas deixa eu te pedir uma coisa, quando você achar que um de nós 3 está esquecendo do nosso feminino, e a gente já vai explicar o que significa um feminino para um homem, no caso aqui 3 homens biologicamente, né, homens, né, no cromossomo Y predominando. Mas o que tem a ver, então, portanto, o feminino? Bom, estou usando, inclusive, o feminino na variação masculina. Puta, que confusão, né? Acho que não vai ter confusão nenhuma, acho que vai dar um papo bom. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, é um prazer. Kátia, me conta uma coisa. Falando da sua jornada profissional, você teve experiências com liderança, você começou trabalhando, daqui a pouco conta um pouquinho da tua história, mas em algum momento eu sei que você assumiu posições de liderança. Primeiro me fala um pouco do teu entendimento sobre liderança, da tua jornada profissional e como é que você chegou até essa posição de líder. Perfeito. Bom, quando eu falo de entendimento de liderança, para mim ele foge do estereótipo totalmente de mundo organizacional e de papel dentro de uma empresa ou de papel exercido através de um cargo. Né? Eu me vejo como líder desde as primeiras histórias que meus pais contavam, que eu liderava a gangue da escola, dentro lá do pré-escola, já era quem liderava as brincadeiras, quem orientava, quem guiava, quem batia nos maiores, porque eles eram agressivos com os menores. Então eu já tinha um posicionamento de liderança diante dos demais. Então, para mim, liderança ele tem a ver com guia, tem a ver com puxar, com guiar, com suportar, com orientar. E ao longo do meu caminho, da minha adolescência, do meu crescimento, aí, ainda como pessoa física, ainda fora do mundo organizacional, eu também busquei sempre caminhar com esse olhar de liderança, porque eu sempre gostei muito disso. Seja no time de futebol, seja, né, depois na igreja, né, dentro do meu papel dentro da igreja católica na época, e depois quando eu fui para o ambiente profissional, a mesma coisa. Eu fui puxando e correndo atrás de dar suporte para os estagiários, orientar as pessoas mais novas da empresa. Então, assim, sempre num papel de poder ajudar, apoiar outras pessoas. Então, foi o caminho que eu fui percorrendo e, naturalmente, depois, pela experiência técnica, eu fui
ganhando cargos de liderança. Aí sim, falando de cargos propriamente dito e assumindo o papel de gestão dentro de algumas áreas. E com gestão propriamente dita de cargo, já tem, sem contar muita idade, pouco mais de 15 anos. Pouco mais de 15 anos. E aí, legal essa separação, né? Uma coisa é liderança enquanto atitude, competência, perfil, responsabilidade, outra coisa é cargo, né? A cadeira. Gerente, coordenador, supervisor, diretor, presidente, tudo isso tem responsabilidade de liderança. Mas tem uma coisa que eu sempre falo na consultoria em programas de liderança. Primeiro, a diferença entre chefe e líder, né? Chefe é uma postura de cobrança, de... Quem manda? De quem manda, comando e controle, e portanto o chefe tem um problema, né? O chefe não pode sair de férias. Porque quando o chefe sai de férias e não está lá mais mandando, controlando, castigando, a equipe para de produzir. Já líder, aí toda a definição que você deu cabe perfeitamente, né? Guia, suporta, orienta, protege. Ou seja, se tudo isso desenvolve pessoas, o líder pode até sair de férias. E a outra coisa é líder enquanto cargo e liderança enquanto competência. Então, o líder, o cargo depende da liderança. Se o sujeito tem o cargo de líder, né, de novo, seja a nomenclatura que for, né, gerente, coordenador, supervisor, alguns têm até cargo de encarregado, né, encarregado daquele grupo numa indústria e tal. Se ele não exercer a liderança, ele vai ter dificuldade em permanecer no cargo. Já o ato de liderar não depende de cargo. Adorei que você falou da igreja. Aqui a gente várias vezes fala de espiritualidade e de cada um seguindo a sua jornada. Mas, por exemplo, eu posso ser líder na minha igreja ou no meu grupo espiritual, mesmo que eu não tenha o cargo. Perfeito. Eu não sou chefe, né? Eu não tenho hierarquia sobre aquelas pessoas, mas eu coordeno. E vai ser igual na família, né? Não, mesmo vale para a base da pirâmide no mundo organizacional, né? Às vezes você tem pares ali, vamos pegar um exemplo de vendas. Você tem os vendedores e tem alguém que pode ser o líder do time de vendas. É um par, mas ele lidera pelo negócio, ele lidera pelos objetivos, ele lidera até para fazer o senso comum, para sair de um lugar para ir para outro, e assim vai. Então a liderança não necessariamente ela precisa ser verticalizada, né? Ela pode ser muito bem horizontalizada e segue por um senso comum, né? Então, acho que tem várias formas aí de liderar. Você trouxe vários pontos super interessantes. Eu queria, se me permite, acrescentar mais um. Que é, na liderança, o líder ele tem que primeiro ser um baita exemplo. E 2, ele tem que ter empatia, né? Que é entender o seu time e facilitar a vida dele. Porque se o líder não consegue tirar as pedras do caminho dos liderados, ele não está liderando aquele time, né? O líder tem que ser um facilitador e não o cara que só vai cobrar, que vai querer bater, chicotear e assim vai, né? Esse modelo de líder não existe mais, não deveria existir, né? Acho que o líder é muito mais se colocar nos sapatos do liderado e ver de que forma eu, como líder, com um pouco mais de autonomia, com um pouco mais de visão 360 graus do negócio ou da área que eu estou, de que forma eu consigo facilitar a vida dos liderados. Acho que esse é o caminho. Sabe o que eu costumo dizer para os líderes quando a gente faz treinamento com eles lembre-se que você quer que o teu liderado atinja a meta. Não é para trabalhar. Você quer que ele ganhe o bônus quando tem bônus. Você quer que chegue no final do ano e ele seja promovido. Você tem que querer, porque senão você atrapalha ele. Mas eu vou defender meu peixe aqui. Então você está dizendo que todo líder devia fazer terapia. Sim. Vou explicar por quê. Toda pessoa deveria fazer terapia, Dan. Porque você imagina se o indivíduo tem uma armadilha interna psíquica de autossabotagem. Eu não me acho merecedor, a vida inteira sempre disseram que eu não sirvo para nada, meu pai, minha mãe ou qualquer ambiente no qual eu desenvolvi a minha personalidade me dizia que eu não tinha competência, etc e tal. Bom, aí de repente isso era mentira. Tenho competência, fui lá, fiz as coisas acontecerem, mas cresci com essa armadilha dentro da minha cabeça. Não, eu não tenho competência, a qualquer momento vai dar merda, vão me descobrir. Algumas linhas vão chamar isso de síndrome do impostor. Né? Então, em algum momento vão ver que eu cheguei aqui porque eu dei sorte. Bom, aí você fala assim, você quer que a sua equipe tenha um bom resultado? Depende. Se o indivíduo tem uma autossabotagem incutida na sua psique, no fundo ele quer que a equipe vá mal para ele poder dizer, sabia que eu não ia conseguir liderar esse pessoal, sabia que não ia dar certo, sabia que eu não levava jeito para isso. Então, para um pouquinho. Como é que você vai colocar alguém para liderar pessoas se esse indivíduo não lidera direito nem ele mesmo?
Obrigado. Eu tô batendo na mesa e eu tô tomando bronca do Pai Lu, porque eu tenho mania de ficar batendo na mesa. É que reflete no microfone. Pois é, não, e vida real, né? Porque eu tenho mania mesmo de bater na mesa. E é isso, se eu não perceber que eu bato na mesa, das duas uma. Ou eu vou continuar batendo na mesa, ou eu vou tomar bronca aqui no modo, né, no sentido mais simples. O Pai Lu vai fazer assim pra mim, não bate na mesa, e eu vou dizer, pô, tá pegando no meu pé, mas eu sei que eu bato na mesa. Então, só para pegar o gancho aqui, como é que o indivíduo vai liderar os outros se ele não consegue liderar nem a ele mesmo? E como é que ele vai liderar a si mesmo se ele não tem o bendito, porque eu acho que isso é bendito mesmo, né, autoconhecimento, a bendita self-awareness, né, a autopercepção. E aí, de novo, se a gente vai falar então de se perceber, é preciso se perceber completo. E completo é o indivíduo que aceita e acolhe os seus aspectos psíquicos masculinos e os seus aspectos psíquicos femininos. E nós não estamos falando aqui de gênero, por exemplo. Então o sujeito tem que ser meio feminino nas suas atitudes e meio masculino? Não, a gente nem está discutindo aqui identidade de gênero, orientação sexual e nem condição biológica. Agora, vamos partir de uma premissa. Sim, um homem, vou ficar por enquanto só na definição biológica, tá, gente? Só parte genética. Um homem é diferente de uma mulher. Há necessidades diferentes fisiológicas. O homem não menstrua, por exemplo. O homem não tem útero. O homem não tem trompas. Os hormônios. Os hormônios femininos são diferentes do masculino. As mulheres, por outro lado, têm seios. Isso tem uma questão de... Me ajuda a entender melhor a estrutura, né? De hormonal mesmo. Hormonal, mas... Tem estruturas, né, na região dos seios que são diferentes. E, por exemplo, uma pancada, uma bola que bate num jogo de vôlei na região dos seios da mulher dói de um jeito que não dói nos homens. Em compensação, a famosa bolada no saco pra gente é fatal, né? Dói muito mais. Então, o ponto aqui é, primeiro, somos diferentes? Somos em vários aspectos. O que não quer dizer que nós não possamos buscar uma equidade. Mas nós estamos tentando ir para uma discussão que vai além disso. Vai na completude do indivíduo. O indivíduo se ver completo, né? Indo direto ao assunto, até. Porque assim, eu estou aqui diante de duas pessoas que trabalharam durante um bom tempo no meio corporativo como liderança no meio corporativo. E liderança, complementando tudo que vocês já falaram, que eu concordo plenamente, é liderar e cuidar de pessoas. Né? É liderar isso. Não é você que está fazendo, você está cuidando das pessoas que estão fazendo alguma coisa. E eu queria até ouvir de vocês dois se existe diferença ou nos desafios ou na forma como é feita uma liderança ou para uma mulher ou para um homem. Você vê alguma diferença? Vocês veem alguma diferença nisso? Assim, ou nos desafios ou na forma como é feita essa liderança? Pelo fato de ser mulher, eu acho que funciona dessa forma. É espinhoso, né? É espinhoso, é. Quem primeiro? Ladies first. Ainda podemos ser gentis. Exato. Tema espinhoso, como o Dan falou. São duas coisas. O que, na minha visão, deveria ser e o que, na prática, acontece ainda, infelizmente. E talvez aconteça muito. Mas a pergunta acho que é justamente essa. Porque assim, a gente está discutindo um monte de coisa que não necessariamente é o mundo ideal que a gente está, mas a gente está percebendo esse mundo e tentando se colocar da melhor forma. O mundo não é um podcast. A gente vai botar pimenta, deixa ela trazer o ponto dela. Depois Se a gente colocar a natureza da atividade em si, das demandas, do propósito daquilo que precisa ser feito, não deveria haver diferença. Porque a gente está falando de liderar, apoiar, orientar, suportar, criar metas, achar formas estratégicas de atender as metas. Até então, a força feminina ou masculina aqui deveria estar bem equilibrada. Não estamos falando que é vantagem para um ou para outro. O que acontece, sim, no ambiente corporativo, e vou dizer do meu papel de fala, meu lugar de fala é, muitas vezes, para nós mulheres crescermos e conseguirmos ter esse papel de liderança, de ser reconhecida, de conseguir chegar numa reunião e ser ouvida, ela precisa adotar uma força masculina. E isso envolve bater na mesa, isso envolve ser agressiva muitas vezes na fala, levantar o tom de voz para ser ouvida. Ou quando ela é gentil, calma, doce, ela é emocionada demais, emotiva, calma demais. E falta essa força. Então ela não pode assumir essa posição porque ela não puxa o time, ou porque ela não é agressiva como essa posição precisa. Então, o que deveria ser equilibrado acaba exigindo muitas vezes ou que a mulher não
por não conseguir ter essa força esperada, essa força masculina esperada, desista, né? Não vou por esse caminho, não vou conseguir nunca crescer por esse caminho de liderança. Ou ela adote uma postura mais masculina para ser ouvida, para ser reconhecida ali naquele grupo e continuar crescendo. Como isso nos condena, né? Porque aí nós homens temos que ser violentos, agressivos, brutos, porque se a gente não fizer isso, a gente quebra uma expectativa. E o quanto isso nos coloca numa posição terrível, né? Não pode chorar, não pode se emocionar, não pode ter uma sensibilidade. Vai, Lu, mas você ia fazer o seu ponto. Não, meu ponto é o seguinte, concordo com o que você está trazendo, e eu acho que isso tem a ver um pouco com a questão cultural, né, do país, do lugar onde a gente vive, e aí o mundo corporativo meio que copia e cola, né, nesse sentido. Então, faz todo sentido você estar trazendo que a mulher, né, na liderança, às vezes tem que adotar alguma postura que não é o natural dela, não é o dia a dia dela, para se fazer impor. Por outro lado, tem os liderados, que também deveriam ser educados para tal, né? A partir do momento de maior empatia e compreensão das coisas, talvez um pouco essa necessidade de imposição para fazer valer. Então, tem muitas empresas adotando a equidade da questão de feminino e o universo corporativo. E o ponto é compreensão, o ponto é empatia, o ponto é... Eu brincava muito nisso na última empresa que eu trabalhei, que a gente é uma grande família corporativa, a gente vive mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família. Com certeza. E se a gente não consegue conviver bem, qual é o sentido de estar lá? Né? Então acho que começa um pouco de eu faço a minha parte, você faz a parte sua também, para que o todo possa progredir. Se eu tenho que fazer sempre a liderança verticalizada, ou seja, eu tenho que me impor, eu tenho que gritar, eu tenho que ameaçar para poder fazer valer algo, tem alguma coisa estranha nos liderados, ou na cultura da companhia, ou até na pessoa que está liderando o time. Paulo, mas eu vou no aspecto ainda maior. Muitas vezes, na minha experiência, com os liderados foi o menor dos problemas. O desafio é pares. Com pares. O desafio é gestão. Explica pra isso melhor. cima. Como Aí é assim? cultural, né? Em termos de comparação, cultura né? da empresa. Cultura né? da empresa, competição, as relações, a forma das pessoas nos enxergarem diante daquele meio. Bom, eu venho do agro, são um pouco mais de 24 anos só trabalhando com agro. O agro hoje, vou usar a palavra, melhorou bastante nesse aspecto, né? Mas é um mundo masculino. Mas é um mundo hoje 81% masculino dentro da liderança do agro. Então, assim, tá bem longe da gente olhar para lideranças de uma forma um pouco mais equilibrada nesse sentido. Para poder trazer um pouco de força feminina, mesmo que genética dessa forma, né? Mais física, mas para poder trazer um pouco mais dessa força feminina para esse ambiente. Então, os meus maiores desafios nunca foram minha equipe. Porque a minha equipe, eu liderava pelo exemplo, pela empatia, por me envolver, por saber que eu estava ali. Independente de ser homem ou mulher, eles se envolviam comigo no dia a dia e nunca questionaram se a minha líder é mulher ou homem. Eu não tive um desafio com o liderado por conta disso. Em contrapartida, por ser mulher, eu já tive líderes ou pares, líderes de outras áreas que falavam, não, eu não quero, eu fui suprimento muitos anos, eu não quero ser atendida pela Kátia. Mulher não sabe comprar, eu quero que o fulano me atenda. E aí a sua condição, mulher, biológica, te desqualificava para um trabalho que não tinha vínculo algum, sequer com força física. Porque se o cara falasse, não, é porque eu preciso de alguém que consiga forte carregar 80 quilos e o limite da Kátia é 70. Mas tem mulher que consegue subir 100, então aí pode ser uma mulher? Não pode porque é mulher. Então a categorização está no preconceito ao feminino. Então, mas aí o ponto do que a Kátia trouxe não tem a ver com o masculino, tem a ver com o machismo. Né? Com o machismo. Boa. Com o machismo. Eu acho que aí é outra história. Porque, de novo, eu volto na história da cultura. Quando você tem um masculino que compreende a história da cultura, da equidade, dá para fluir entre pares, respeitando. Não importa o sexo. Importa que são profissionais, que estão pelo mesmo senso comum, que é fazer aquela empresa gerar alguma receita e poder distribuir lucro. Né? É a essência de existir de qualquer empresa capitalista. Então, quando as interlocuções
começam a questionar se essa liderança é igual ou não, tá indo pro caminho do machismo. E aqui tem 3 machos, mas que não são machistas, tá? Eu acho que quando esse somos, é o ponto. ser, né? Eu vou esse é o dizer, ponto eu de vou fazer uma atenção, né? provocação que todos Faça, somos faça. machistas. Inclusive nós, mulheres. Por isso que eu já avisei. Quando somos, não queremos ser. pouquinho. Estamos querendo melhorar. Não, Sim. mas nos provoca. É legal a gente Não, mas é enxergar. por conta dos vieses inconscientes. Eu falo isso porque, de alguma forma, seja porque fomos criados ouvindo algumas coisas, a gente escorrega no machismo, mesmo eu como mulher, muitas vezes, em me questionar ou duvidar se eu sou capaz de fazer isso porque eu acho que um homem podia fazer melhor. Por quê? Aí eu vou olhar, não, só porque, sei lá, historicamente eu ouvi que um homem podia fazer isso melhor. Por exemplo, carregar peso. Trabalho com fábrica hoje, com indústria. E, enfim, há bastante tempo, quando eu cheguei na empresa, a gente tinha ainda o método de, essas vagas só podem ser para homem. Por quê? Porque tem que carregar caixa e é pesado. Eu faço academia. Eu luto. Eu garanto para você que eu pego mais peso que você. Quer testar? A mulher do Belo pega mais peso que nós 4 juntos. Então, aqui. eu tive estes enfrentamentos porque o homem carrega mais peso que a mulher, é relativo. Depende do homem, depende da mulher. Depende, claro. Então, assim, e aí, aí você vai questionando e as pessoas falam, é mesmo, eu não tinha pensado sobre isso. Não, tem razão. Abre a vaga, depois a gente vê se o candidato tem mais ou menos força. Assume que é verdade, exatamente. E, enfim, eu olhava para uma fatia, Pailu, da minha carreira que era só... Eu lutei para chegar num momento onde não tem mais machismo. Eu, assim, dificilmente um homem vai me colocar numa saia justa hoje. É muito mais possível ao contrário. Por você ser mulher. Isso, ou por Pode fazer te colocar uma piada. por uma pergunta que você não sabe responder. Isso, né? sim, exatamente. Tecnicamente não, mas por tentar me constranger ou falar alguma coisa que me deixa incomodado, desconfortável, alguma piada machista, alguma coisa... Eu sempre tive muita segurança que passei dessa fase. Agora eu já aprendi, já sofri tanto constrangimento que eu já sei lidar com isso. E aí eu fui aprender, deve fazer uns 3 anos, sobre mansplaining e mentorrupting. E o que é isso? Eu assisti a tal da palestra lá e tal, eu olhei e falei, cara, isso acontece comigo todo tempo, e eu nem notava. O que é? Eu já fiz meu MBA na prática. Exatamente. Quando o mansplaining é quando o homem tenta explicar o que você acabou de dizer. Uhum. Porque você acabou de dizer, ele vira e fala assim, o que a Kátia quis dizer... Mas não faria isso se fosse um homem, por exemplo. Não faria isso se fosse um homem. Aí o mentorrupting é isso. Eu estou falando e, de repente, você resolve atravessar com uma outra fala. E aí eu me dei conta que, ok, como eu lido com isso? Peraí que deixa eu terminar de falar. Aí, nessa hora, eu tenho que adotar uma postura mais agressiva. Psiquicamente masculina. Não de homem, exatamente. Mas de psiquicamente masculina. É que quando, não sei... Para ser ouvida. Me corrija se eu estiver enganado na interpretação. Quando você está lidando com uma audiência masculina que é machista e ele não consegue te respeitar na sua posição feminina, você tem que adotar uma postura machista também para o cara entender que é de igual para igual. Isso, porque daí você traz um outro elemento. Aí você traz ele pro chão de novo. Mas quanto isso te violenta? Se você tiver que assumir essa postura, você como mulher tem que assumir uma postura machista, que é super diferente do que a gente está falando. Uma mulher pode ter uma atitude masculina, psiquicamente, como personalidade, como um homem pode ter uma atitude feminina. Agora, uma atitude machista, se feita por um homem, já é violenta, porque condena ele a esse papel... Uma atitude machista feita por uma mulher deve ser devastador, Kátia. Então, hoje não machuca mais tanto, porque já machucou muito. Tá. E eu costumo dizer isso. Eu costumo dizer isso quando tem outro... Desenvolver o músculo, né? Exatamente. A forceps, você vai falando, não, peraí, eu preciso me defender assim, eu preciso me defender assado. E não é só o homem machista que faz isso. Eu vou pro viés inconsciente de novo. Tem gente que faz e quando... E não era a intenção fazer. Mas fez porque, tô acostumada, o que a Kátia quis dizer. Aí você ajuda, que é o tal do letramento. Você ajuda e fala assim, não precisa explicar. Eu já expliquei. Claramente eu falei, não precisa explicar. E eu tenho um amigo, por exemplo, que não é machista. Conheço ele há anos, sei que ele não é. Ele é uma pessoa que, assim, nossa, embora todo mundo tenha um pouquinho, não é a intenção dele ser machista. E aí um dia ele fez isso, eu falando, e ele me interrompeu. E aí me interrompeu de novo. E aí numa outra fala ele me interrompeu de novo. Eu virei para ele e falei assim, vai deixar eu terminar de falar? Aí ele, tá, Kátia, desculpa. Ele saiu dali e disse assim, obrigada. Obrigada que tu fez aquilo. Não era a minha intenção.
Desculpa, juro pra você, eu nunca mais vou fazer isso. Falei, você não faz isso com os caras. Isso que eu ia Você te perguntar. não faz isso na reunião com os homens. Por que agora- você E a faz? gente faz uns com os eu vou- outros isso, tá? Só Agora pra eu te vou, avisar. agora eu vou fazer uma pergunta aos universitários, que é você. Sobrou. Do ponto de vista psicanálise. Ele não é machista porque a Kátia está dizendo que o conhece como ser humano e no dia a dia ele não é machista. Mas ele é um machista inconsciente, que quando no grupo ele percebe que o feminino, no inconsciente dele, não tem o mesmo equilíbrio, né? Não é páreo, então ele tenta complementar. Mas ele está sendo machista. Sim, só que pode ser. inconsciente. Como a gente fala, falta sem querer também é falta. Exato. Né? Mas é bem diferente quando isso é inconsciente e não é porque ele... não tô julgando o cara, nem sei quem é, e estamos aqui trocando ideia. Aliás, a gente, conforme os episódios vão passando, parou de falar algumas coisas, mas a gente fala aqui sempre que nós não viemos cagar regra, não viemos dar aulinha de nada, ainda mais num tema desse, que eu acho que a gente tem local de fala assim, porque todo mundo aqui é líder. Então a gente quer aprender a ser um líder mais equilibrado, por isso a importância de aprender a liderança feminina. Mas nós não somos especialistas no tema. Sim. Mas outra coisa também que a gente assume é que a gente não tem um compromisso com o erro. Certamente, a hora que eu ainda mais num tema como esse, que tem as suas cascas de banana pra gente escorregar, eu vou assistir o episódio depois dele publicado e vou dizer, putz, grila, não foi legal. Mas a grande questão é que a gente não tem nenhum problema de voltar e falar, se for preciso, no próximo episódio. Pessoal, putz, falei uma bobagem, né? Erramos e tal. Depois conversando com a Kátia, com o João, com a Maria, com quem quer que seja nos bastidores ou assistindo o episódio, eu vi que errei ou alguém comentou nas postagens que a gente mandou mal. Tem razão, eu fui olhar e eu dei uma informação errada, tive uma postura que nem eu queria ter. Bom, falta sem querer também é falta. Então a questão inconsciente pode acontecer sim. Ele pode vir de uma família extremamente machista, ele pode vir de uma crença, inclusive escolar, de que se ele não for macho, ele não vai conseguir se estabelecer, porque se ele é delicado, os amiguinhos, isso graças a Deus está mudando muito, muito. Eu vejo pelos meus filhos que estão em idade escolar, não tenho obviamente a leitura de todo o universo infantil, mas tem uma boa amostragem. Está melhorando. Na nossa época era muito pior. Você não podia ter um sinal de sensibilidade que você já era bicha, viadinho e com um agravante. Bicha, viadinho era uma questão que te desqualificava. Não era assim, eu acho que você é bicha porque eu acho que você sente prazer por outro homem. Não, bicha era uma questão de você é pior do que os outros. Pejorativo. Se você é bicha, pejorativo. O que hoje também vai melhorando. Cara, pera um pouquinho, você está falando que ele é bicha, mas tá, e se ele... Bicha nem é a expressão correta, mas vamos ficar aqui com, às vezes, a linguagem da rua. Tá bom, ele é bicha. O que você quer dizer com bicha? Ah, que ele gosta de... Ele é homem e gosta de ficar com outros homens. Ah, e? Não, então. Então tá, é isso. E aí caímos na mesma questão. Tá, porque ele gosta de outro homem, ele não sabe fazer conta de matemática? Porque ele não gosta de outro homem, ele não é capaz de carregar peso? Porque ele não gosta de outro homem, ele não é capaz de fazer uma boa negociação? Onde é que isso entra nas competências comportamentais? Lugar nenhum. Entrou durante muito tempo nas crenças limitantes preconceituosas. Bom, mas nós estamos falando aqui de mulheres. Então você tem razão. Pode ser sim inconsciente. No jeito que você descreveu, cara, me parece que ele não teve o objetivo de te desqualificar. Não é que ele calculou, tá, então eu vou fazer esse comentário para dar uma enquadrada nela e dizer para ela, fica no seu cantinho. Mas acabou dando na canela dela. Sabe onde é que está a diferença? Gente, quando o indivíduo é alertado e ele diz, pera, desculpa, não, se eu fiz isso, eu não queria fazer. O que é diferente do simulado. Pô, cara, você foi machista. Eu, machista? Pronto, começou agora a vitimização. Tá sendo machista de novo. Pô, você só tá jogando mais merda em cima da merda. Agora, se eu fizer aqui um comentário, devo ter feito aqui algum que talvez você tenha dito, podia ter dito de um outro jeito. E você diz pra mim, isso aí que você falou desse jeito, se você falasse de um outro jeito, eu não ficaria chateada. Putz, espera, eu não queria que você ficasse chateada. Você ficou? Então tá bom, desculpa. Acho que eu posso fazer diferente. Outra coisa é, lá vem essas mulheres com esse... Agora bati na mesa de propósito. Lá vem essas mulheres... Pronto, lá vem essas mulheres é um estereótipo. Exatamente. E aí aconteceu uma coisa recentemente, não sei se vocês acompanharam, não sei se você acompanhou como uma líder mulher. Teve um jogo de futebol, Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí teve um jogo, vou falar o time porque foi público, do Vasco, eu só não me recordo contra que outro time foi. E a profissional que estava no VAR, no árbitro de vídeo, era uma mulher.
E aí, ao final do jogo, acho que o Vasco perdeu, se eu não estiver enganado, e o técnico foi ser entrevistado, e o comentário dele, aí se eu errar aqui as palavras, o bom é que o Google tem o registro e o vídeo disso, né? Mas foi realmente uma postura muito machista. Ele disse assim, não sei o que, é complicado e tal, porque também, né, você tem uma mulher no VAR. Bom, pois foi ser questionado, ele quis dizer, não, eu não disse que o problema é ser mulher, eu quis dizer que você ter uma só pessoa ali no VAR faz com que toda a decisão esteja em cima de um único indivíduo. Tá, mas de qualquer maneira, você qualificou mulher? Bom, agora vamos desconstruir isso. Rodada anterior, tinha acontecido alguma coisa, o Vasco também se sentiu, o técnico se sentiu injustiçado em algum lance também que foi analisado pelo VAR. Pois bem, ele deu também uma entrevista reclamando. Como que ele se referiu? Porque a pessoa que está lá no VAR, ela errou, né? E aí é difícil. Ué, por que quando é homem é pessoa, quando é mulher? Peraí, isso para mim é muito categórico. Quando é homem, é genérico. Quando é mulher, aí a gente qualifica que é mulher, isto é um machismo. Se ele fez isso de propósito ou não, eu vou acreditar no ser humano e entender que ele apenas tem uma formação cultural machista. Né? E às vezes o viés inconsciente mesmo, tá Exato. ali. Tá enviesado, mas não é Mas proporcional. fez. Mas fez. Mas fez. Se ele vai lá, levanta e fala assim, gente, desculpa, tem razão, pisei na bola. Putz, realmente, a hora que é uma mulher eu categorizei, então eu vou tomar mais cuidado. Mas não foi o que ele fez. Aí ele tentou dar uma explicação que ficou mais esdrúxula ainda. Resultado, ele foi mandado embora do time. Se ele tivesse admitido que ele errou, ponto. Mas não, tentou consertar justificando o erro. Né? Aí não tem como. Porque é isso, gente, ele está assinando embaixo aquilo que ele errou. E até uma postura de que não vou fazer diferente, não tenho interesse de assumir erro nenhum, e, enfim. Falei, tá falado. É que, assim, o ser humano, ele está em constante adaptação, né? Todos. E no caso dos machistas, é um desafio, né? Porque se secularmente foi sempre machista, exemplo do futebol, por muitos e muitos anos, só homem jogava futebol. Muito. O futebol foi permitido para as mulheres, ou deixou de ser proibido para as mulheres em 1978. Pois é. Oficialmente permitido. Outro dia. Olha que loucura. Exato. Então, o que acontece? Tem muitos ainda que vivem do resultado de outras gerações, né? Como é que o cara vai conseguir mudar a chave de um dia para o outro? Sim. Então, ele repete o que veio da geração anterior, né? É isso aí. Mas aí você toca num ponto importante. É legal ter uma pessoa diferente, e diferente aqui com uma visão feminina que muitas vezes nós não temos. Eu sempre acho que se a gente tentar fazer essa mudança de mindset, Pailu, especialmente neste caso do machismo, né, que o machismo é um ato de violência. Então vamos assumir isso. É um ato de violência, é um ato de desqualificação do outro, assim como o homossexualismo, né, você desqualificar alguém por ter uma orientação homoafetiva, é um ato de violência. Como é que você vai combater isso com violência? Porque se você combater isso com violência, você só vai chancelar a postura. E é uma discussão difícil, porque você fala, mas se eu não entrar com força também, o cara não vai mudar. Mas se eu entrar com força na canela dele, ele vai dizer, então tá, o jogo é na canela? Então você está dizendo que tá certo eu entrar na canela. Então, mas acho que serve exatamente porque aconteceu no futebol. Até 1978, eu não sabia que era 78. Até então eu devia ter 8 anos, eu acho. É isso. Tá de brincadeira, nem só 8 anos. Pra mim, esse ano é marcante, Pailu, só fazendo um parênteses, porque eu nasci em 82. Tá. E o meu pai jogou futebol amador, depois profissional na cidade, enfim. E desde pequena, ele levava eu e a minha irmã. Então, a minha irmã nasceu em 80. E com 5 anos, 6 anos, a gente já jogava bola com o pai. E o pai, na minha visão, nunca foi machista. Por quê? Porque ele, se tinha acabado de acontecer ou não, ele não precisou de anos de letramento para entender que o mundo mudou e agora as filhas... Não, a gente só jogou futebol e pronto. Jogamos profissional na cidade e ele queria muito. Um dia ele falou, ai meu Deus do céu, se eu tivesse deixado vocês jogando, podia ser a Marta. Hoje eu falei, nossa, pai. Opa! É pai falando, né? Objetivo, é pai falando, né? Mas ele, assim, coincidentemente era seu pai, mas ele é um homem mente aberta. Exato, mas é isso que eu falei. Então, para mim, só o parênteses marcou para mim a questão do ano, porque era muito recente, era muito perto. Eu cresci, se fosse alguns anos, tivesse nascido uns anos antes, eu não teria nem experimentado a vida de jogadora. O que eu queria trazer era assim, mais para endereçar o que o Dan trouxe, que é, a gente não combate o machismo com mais machismo ou com mais violência, né? Então, você trouxe que o machismo é uma violência. Então, eu vou combater a violência com mais violência? Não deveria.
Porque aqui nós vamos ficar no mesmo looping. Você chancela o modelo, né? Perfeito. Então, pegando o exemplo da mudança do futebol, que era exclusivamente masculino, e a partir de 78 passou a ter também direito do futebol feminino, certo? O que acontecia? Se você fica bloqueando o feminino no futebol, você está na contramão. Porque já virou regra, a sociedade aceitou e você está ficando para trás. Da mesma forma que o cara aplica o machismo no mundo corporativo, e outros machos masculinos, não machistas, condenam o machismo daquele ser humano, ele vai começar a diminuir. Porque ou ele se adequa, ou ele cai fora. Esse é o ponto. Então, na verdade, tem que ter uma conscientização das pessoas. Isso. Principalmente dos iguais. Ou seja, somos todos masculinos, mas tem um machista no meio. Tem que ser o masculino falando pro outro masculino, cara, não cabe mais. Não cabe mais isso aqui. Entendeu? Uma roda de amigos. Do que um feminino tentando fazer um papel masculino de imposição ou de ser machista para poder combater o outro machista. Não vai chegar a lugar nenhum. É mais difícil. É um desgaste violento, né? Mas olha o que o Pailu tá falando. O peso de repente, o Pailu tá falando e tem uma fala machista sobre uma mulher, sobre uma par, sobre alguém do meio de vocês. E você vira para ele e fala assim, Pailu, não cabe mais. Não é legal isso aqui. E interrompe essa fala, a gente começa a reverberar dentro de um movimento onde eu não vou mais ficar falando porque o Danilo não vai aceitar essa fala, o Júlio não vai aceitar essa fala. Então eu começo a pensar, será que eu posso falar nessa mesa porque a galera não vai gostar muito? Ele começa a repensar os próprios atos. Diferente de eu, mulher, no meio da mesa, falar assim, olha, ei, peraí, por que você está falando assim? Aí, sem apoio. E é o que a gente sempre fala. A importância do apoio dos homens dentro do ambiente machista. A importância dos homens ajudarem a mudar isso. Ajudar outros homens a evoluírem. Se você já evoluiu e ele não, ajuda ele a fazer esse caminho. Justo. Tu tem uma força muito maior, às vezes, do que uma outra mulher falando isso. Em vez de condenar, ajuda ele. Eu quero colocar um ponto aqui. A gente gravou, não sei como é que vai ser a ordem de publicações, às vezes pode mudar um pouquinho, mas a gente já gravou um episódio sobre o Doppelganger, né? Que é sobre... O mote era o seguinte, imagina que você entra numa sala, né? Você entrou lá e quando você entrou lá, tinha outro você. Você entrou numa sala, tava a Kátia lá. Como assim? Tava a Kátia. A terminologia Doppelganger é um termo alemão, né? A gente falou na época, tal, que seria o outro eu, um andarilho seu pelo mundo. Pois bem. Aí você entra nessa sala, tem um outro você. E eu tô falando isso para pegar o mote que o Pailu falou. Poxa, se nós homens, e aí corroborado com o que você falou, fizermos um trabalho junto com as mulheres, o mundo vai diminuir essa doença do machismo, ismo como uma coisa doente, né? Ou a machite, né? Para ficar ainda mais doente, né? E nós vamos ter um mundo mais saudável. Tá bom, mas aí a gente pode ter algum homem falando assim, nossa, que bobagem. Pode estar nos escutando e falando assim, nossa, que bobagem. Não vejo problema nenhum nisso, é frescura. E a gente pode achar isso atrasado dele ou não. Ele é que pode achar que a gente é meio bobo. Tá bom. Agora imagina que a gente possa virar para esse cara e falar assim, amigão, vem cá, mas essa sua necessidade de toda hora ser forte, firme, macho, violento, etc e tal, também não te cansa? Você não tem vontade de chorar de vez em quando? E eu não vou me surpreender se esse cara machista fala, imagina, nunca. Agora entra numa sala e imagina que você encontrou um outro você. E conta pro seu outro você, eu não choro nunca. O que ele vai falar para você? Mentira. Deixa de ser idiota. Você chora no chuveiro várias vezes. Você chora no travesseiro. Ou você engole a porra do choro quando você é humilhado no trabalho. Ou quando você resolveu competir para ver quem vencia, quem tinha o carro mais potente. E um tentando fechar o outro na rua, pondo em risco um monte de gente. E você perde. E o outro cara tem um carro melhor que o seu. Você fica com o rabinho entre as pernas. Fica tristinho, sim, porque perdeu o racha, né? Perdeu o racha. Sim. Quando você fala com uma mulher e ela mostra que ela tem mais competência que você não se sente mal? Então, conversa com você mesmo. Acho que se a gente puder ajudar os caras a pararem de mentir para eles mesmos, porque, Kátia, uma coisa que me ajudou a esclarecer muito é quando de verdade alguém perguntou para mim, e te cansa ficar nesse papel? E olha que eu, de verdade, nem me acho um cara machista doentio, ainda que tenha atitudes estruturalmente machistas. Mas ainda eu, que não sou um cara que fica o tempo inteiro desqualificando as mulheres e não quero fazer isso.
Quando me perguntam, não te cansa ficar nesse papel de ter que ser sempre o macho, o forte? Cansa pra cacete. Tem horas que eu só quero dizer, puta, eu tô cansado pra porra. Eu só queria um colo, eu só queria um abraço, eu só queria chorar um pouquinho e desabafar. Ah, não pode porque você é homem. E aí vem esse problema. Nós homens ficamos condenados a sermos doentes pro resto da vida. Eu sou doente porque eu engulo um monte de tristeza e depois não sabe por que tem câncer de testículo, por que tem câncer de esôfago, por que tem câncer de próstata. Nós somos condenados a sermos machos, aí o cara tem que ter, e infelizmente isso acontece muito, um monte de amante, porque ele tem que se provar, porque ele não consegue ser um homem melhor. Não estou dizendo que o modelo A, B ou C está certo no mundo, há quem defenda um casamento aberto, não é esse o ponto. É quando o indivíduo jura fidelidade, mas fica toda semana pegando uma mulher diferente para ter que provar que ele é macho. Ele está doente. Posso te provocar? Pô, todas as vezes. Ele tem que provar ou ele quer provar? Difícil saber. Você não sabe Porque onde começou a doença. Para quem? Mas ele tem para quem? Ele Para os quer. outros machos. Não, é uma autoimposição. Uma autoimposição. Ele quer se provar, mas ele não tem que se provar. Mas se ele vive nesse mundo machista e ele só acha que tem valor quando ele é machista, porque os outros machinhos, né, ficam dizendo para ele que ele só tem valor quando ele faz tudo isso, ele quer se provar porque ele entende que ele não é outra coisa se ele não puder. Ele está doente. É o que a gente vai chamar de doença do self. Ele perdeu a conexão com ele mesmo. Ele já nem sabe mais o que é importante para ele. Ele só está fazendo aquilo que ele entende que os outros vão aprovar. Que é o grande mal, né, que a gente vive hoje. A necessidade de ficar o tempo inteiro vivendo o que os outros dizem que é bom. Não vamos entrar nessa seara, porque senão nós vamos precisar de mais uns 28 programas, mas bota um tempero nisso quando você tem o fomento das redes sociais. Então agora eu me exponho o tempo inteiro para os outros e os outros vão me julgar. Se a minha foto eu parecia macho, se naquela festa eu estava pegando alguém bacana ou se não, estava sozinho, se aquele evento que eu participei eu gravei ali uma fala contundente ou se eu fui mais amorosinho. Quer dizer, a gente está muito mais exposto. Só que ao mesmo tempo, se a gente está mais exposto e o mundo está mudando, quem não entender essa mudança também vai ficar exposto mais cedo, né? E vai se expor negativamente, ao contrário do que está buscando. Beleza, bons pontos, mas posso propor uma coisa? Vamos fazer uma pausa aqui e a gente até deixa o pessoal que está nos assistindo, né, poder respirar um pouquinho, observar e perceber tudo que esse tema está mexendo com cada um que está nos escutando e nos vendo. E a gente publica a segunda parte dessa discussão mais para frente, para a gente poder continuar, que acho que está muito rica a discussão, mas não ficar tão pesado, tanto conteúdo num único episódio. Perfeito. Combinado? Então, muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, essa primeira parte. Calma, a segunda parte a gente vai publicar a semana que vem e tem mais conteúdo bom sobre esse importante tema da liderança feminina. Um abraço, gente. Até a semana que vem. Valeu.